Tente de novo. Olá, amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui arrumando um pouquinho a questão do YouTube, que não está conseguindo fazer uma transmissão ao vivo. Então, pelo Face, nós já estamos iniciando. Vamos só uma paciência um pouquinho. Bem, vamos lá, amigos, iniciando a nossa jornada de estudos da noite de hoje. Ainda o YouTube não foi possível conectar. Nós estamos com o Face funcionando. Agradecemos amigos que estão conosco nesse instante, Júlio, Jane, Gil, que estão chegando, Adélia, muito obrigada pela presença. Vamos fazer a nossa prece e após a nossa prece, nós então seguimos as reflexões, fazendo votos que o YouTube consiga funcionar, senão teremos que postar o nosso encontro de hoje mais tarde para os amigos que seguem por lá. Vamos à nossa prece então nesse instante. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos descendo sobre nós ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações. Fortaleça, Pai, em nossas almas a fé e a esperança, para que continuemos a jornada que necessitamos empreender da melhor forma possível. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então, agradecendo muito a companhia, a compreensão, os amigos que estão pelo YouTube, teremos que ter um pouquinho de paciência. Boa noite, Peter, Lena, Célia, sejam muito bem-vindos e vamos à nossa transmissão por aqui, quando vamos ver hoje o livro Dimensões da Verdade, Joana de Ângeles, no capítulo 51, que tem como título Ao Chamado do Cristo. Então, deixa só me ajeitar um pouquinho, tirar algo daqui, porque assim fica melhor. Ao Chamado do Cristo é uma página em que Joana de Ângeles vai falar, sim, daqueles que abraçam a doutrina do Cristo e das dificuldades que acontecem ao longo do caminho. Então diz Joana de Ângeles, quem examine o panorama sociomoral da Terra apressadamente tem a impressão de que a grande nave que veleja pelo infinito segue sem rota, sem timoneiro capaz. Veja que coisa interessante, então, a fala de Joana de Ângeles aqui a respeito deste fato. Deixa só olhar uma data mais precisa aqui. Essa página é datada de 1965. Nós estamos em 2025. Joana de Ângeles já dizia de um mundo que quem olhasse para o mundo naquela ocasião, 1965, quando a página veio, que quem olhasse o mundo por esse olhar teria a impressão de que é uma nave à deriva, que não tem timoneiro, que não haveria então ninguém ali para trazer
um alento, parece que a desordem é muito grande. E hoje, nos dias atuais, comenta-se muito isso, fala-se muito dessa situação de dificuldade, e as pessoas dizem mesmo, parece que o mundo não tem conserto, está tudo perdido, o mundo está à deriva. Então, é a impressão, veja, nós estamos falando de 1965, falando 2025. E vemos que a mudança, ou as mudanças, elas acontecem muito lentamente. E o nosso olhar está cada vez mais aguçado. O que percebíamos em 65, hoje percebemos muito mais, porque temos mais meios de comunicação. Então, com certeza, àquela época, a coisa já era até bem pior. Nós é que não sabíamos, nós é que ficávamos na ignorância. E hoje, com tantas divulgações, tanta facilidade, nós vemos mais, nós vemos em profundidade, nós vemos mais. Então, a lição se presta, sim, àqueles propensos ao bem dentro desse mundo, entre aspas, caótico, que se nos apresenta até os dias atuais. E ela vai dizer o que é que ela pintou neste quadro como as dificuldades que o mundo apresentava à ocasião. E nós vamos ver que não difere das questões de hoje. A miséria, estampada em toda parte, a máscara e o esgar que a identificam como se estivesse triunfante, soberana e invencível. A miséria, a fome, as doenças, as dificuldades, os acidentes de percurso que acontecem em determinados povos, as guerras, essa miséria humana, a miséria material, a miséria espiritual. Então, ela diz assim, olha, parece até que ela triunfava naquele momento. E tantos anos passados, nós estamos ainda dentro desse quadro de observar a miséria por toda parte. O galope desenfreado do sofrimento lembra fantasmagorias imaginadas por mentes exacerbadas. O sofrimento, galope desenfreado do sofrimento. À época da escrita desta página, ela já observava esse sofrimento em movimentação muito grande na face da Terra. E hoje nós olhamos e vemos esse sofrimento muito às claras diante dos nossos olhos, sofrimentos materiais, sofrimentos morais, sofrimentos espirituais. Observamos sofrimento por todo lado. A calamidade, injustiça, sensualidade são lugares comuns onde quer que nos encontremos. Então, no comportamento da sociedade, já se via calamidades acontecendo, e hoje também, injustiça acontecendo, e hoje parece que mais do que nunca a gente enxerga isso, sensualidade que existia, a gente não percebia, agora existe, e até se costuma pensar em alguma providência por causa da sensualização ou da adultização de crianças. Então nós estamos vendo a sensualidade atingindo os menores, os pequeninos, e por conta disso parece que há um movimento para repelir esse tipo de coisa a fim de poupar esses pequeninos. É aquilo que Jesus disse, é preciso que escândalo venha, mas ai de quem, por quem ele venha. Então as coisas se tornaram mais claras diante dos nossos olhos, nós vemos, nós medimos isso em profundidade e em extensão, e observamos sim que hoje começa a buscar algumas leis, algumas regras, alguma contenção para esse tipo de comportamento. Não se aceita, não se endossa esse tipo de comportamento. Então, isso tudo já ela trazia. Como o Gil colocou aqui para nós, a mesma situação de 60 anos, 600 anos, sempre as mesmas. Por que isto?
Será que a humanidade não está progredindo? Não é tão difícil a gente entender a razão. Havia uma população há 60 anos, um quantum de população, né? Uma densidade demográfica. 60 anos depois, que é o nosso dia atual, o momento atual, a população aumentou muito na face da Terra. Há 60 anos, nós poderíamos falar em quantos bilhões de pessoas na face da Terra. Hoje estamos quase em 8 bilhões. Há 60 anos, nós poderíamos falar em 6 bilhões, ou talvez menos. Então, se aumentou o número de almas aqui encarnadas ou reencarnadas, e se aqui é a escola para a depuração dos nossos enganos, é natural que a gente ainda observe nesta humanidade terrena muitas dificuldades, os mesmos comportamentos, porque aqueles que não tiveram chance de chegar aqui há 60 anos e estão chegando neste período, estão trazendo consigo as suas mazelas. Então, todo esse quantum de população que foi aumentado, é claro que são almas necessitadas de modificações para poder adentrar esse mundo de regeneração. O Peter dizendo que ele nasceu em 65, tá aqui, né, o testemunho dele. Mas eu sou bem antes, claro. O Sérgio, boa noite. Mara, boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente agradece muito. Thelma, sejam todos muito bem-vindos. E olha, o nosso YouTube, infelizmente, não aconteceu hoje. Não deu. Então, depois nós vamos levar o vídeo, nós vamos salvar o vídeo no YouTube para que as pessoas que estão habituadas a ver por lá possam ter a oportunidade de encontrar lá. Sigamos por aqui da melhor maneira possível. Então, gente, nós vemos aqui esse painel que Joana de Anjos está pintando da humanidade e que nos dias atuais nós estamos vendo que nesse período de tempo de pouco mais de meio século, muita pouca coisa se modificou, né? Pouca coisa se modificou. E diante de tanto desequilíbrio que a gente observa no comportamento da vida humana, expressões convincentes de honradez esboroam-se ao impacto das circunstâncias. Então, até a linguagem, percebam que nós estamos vivendo um momento na Terra em que determinadas palavras não se podem mais nem falar, porque ofende aquele que não pensa da mesma maneira. Então, veja que o pensamento de honradez, aquilo que para um é o conservador, é o família, é a honradez, para o outro é ofensivo. E por conta disso, perseguições àqueles que pretendem levar a dinâmica dessa condição moral, eles sofrem perseguições. Nós estamos vendo nos dias atuais perseguições em escolas, com alunos que querem fazer alguma coisa mais centrada num quesito religioso. No mundo, de um modo geral, vemos cristãos sendo perseguidos porque o outro não cristão não quer aquele professando a sua fé. Então a gente vai vendo que as expressões vão sofrendo impactos diante das circunstâncias. Eloquentes atestados de fé esfacelam-se ao contato dos testemunhos. Muitas pessoas que falam da fé, que trazem as orientações, ficam tímidas diante dessas perseguições, diante desses movimentos, né, impactantes quanto ao contato desses testemunhos. É hora do testemunho, é hora de seguir adiante, é hora de levantar a cabeça. Eu vi uma cena muito bonita hoje.
há uma jovem, ela é brasileira, mora em Jerusalém, e ela costuma fazer lives com aquela toda informação bíblica, locais, os acontecimentos, o que aconteceu numa época, em outra, Israel com a Aline, o nome da página dela. E hoje ela estava mostrando muito emocionada. Hoje é um dia importante para aquele povo judeu. No entanto, estava havendo em Jerusalém uma marcha com Cristo. Veja, os cristãos fazendo uma marcha, uma passeata com muitas bandeiras de vários países, aqueles peregrinos, aqueles grupos de turistas cristãos que vão à Cidade Santa para rever os locais do encontro com o Cristo. A página de hoje, o título é Ao Chamado do Cristo. Então muitos, esses chamados, estão até comparecendo ao local ou aos locais onde o Cristo esteve, onde o Cristo deixou ensinamentos, exemplos, e que fazem parte da história do mundo, e ninguém pode dizer que isso não existe, não existiu, não é uma realidade. E era lindo de ver a quantidade de pessoas estrangeiras, bandeiras de vários países que estavam ali presentes nessa passeata com cânticos, com orações, uma passeata, uma caminhada com o Cristo, numa terra judia. E judeus estavam à margem do caminho por onde os cristãos estavam passando, até aplaudindo, acenando com bandeiras, todos sorridentes, mesmo judeus ortodoxos, que são mais rígidos na questão da fé, que poderiam tratar mal cristãos. Não é verdadeiro, na Terra Santa tratam bem a todos. Então, muito bonita essa harmonia, o respeito daqueles judeus para com os cristãos que estavam fazendo essa passeata lindíssima com cânticos e orações em homenagem a Jesus na Terra Santa. No entanto, a gente vê que às vezes as pessoas estão professando os ritos das suas religiões e o outro desrespeita aquela criatura. E aí é que é o testemunho, você permanecer firme na fé quando há tanta agressão, tanta violência, como nós estamos vendo ultimamente na África e na China. Né? Na China, o leste da China, vendo essa quantidade de ataques a cristãos. A África, um horror, ataque a cristãos. Imagine o que são essas pessoas manterem a fé, dizerem-se cristãs, correndo o risco da própria vida. Então a gente vê que coisa fantástica é isso. Então está aqui João Deus dizendo, incontáveis servidores do bem debandam ante a avassaladora invasão, surgindo o campo ermo, que se afigura domicílio de trasgos que escarnecem zombeteiros dos esforços de quantos perseveram. E ainda há a zombaria, ainda há essa zombaria, que existia na época do Cristo. A zombaria por aqueles que queriam seguir. Hoje ainda há a zombaria por aqueles que querem uma vida dentro da moral cristã, do amor ao próximo, da caridade, da fraternidade que Jesus pregou, do perdão, da harmonia. Ainda há pessoas que fazem pouco disso, afrontando aqueles que abraçam esse modo de viver. Esse é o nosso domicílio enquanto na viagem carnal. Essa é a terra. Essa é a nossa casa terrena, enquanto estamos aqui encarnados. Esse solo pantanoso a drenar, a gleba a arrotear ao chamado do Cristo, cuja voz ressoa na acústica da alma. Veja o que é que está dizendo.
o nosso domicílio na viagem carnal, o solo pantanoso a drenar. O pântano, a lama, aquilo que chafurda, aquilo que é o símbolo da podridão humana. E os cristãos estão ali para fazer o trabalho de drenar, de limpar isso, de esgotar a sujidade que está acumulada naquele meio. É trabalho com o Cristo. A gleba a arrotear. E arrotear não é fácil. Arrotear é pegar um terreno, um solo duro e passar ali o arado. Né? O arado que na antiguidade era algo manual. Hoje na agricultura temos máquinas, mas em muitos lugares isso é feito manualmente. Para que se passa aquele arado, aquela grade? Para destorroar a terra, para abrir sulcos que permitam que o oxigênio se renove, a água penetre e a planta tenha condição suficiente para nascer, a semeadura se faça. O arrotear não é fácil, é poeira, é pedra, é dificuldade a ser tirada do caminho. Isso num sentido figurado, os corações endurecidos, que os cristãos têm que enfrentar hoje. Esses corações tão endurecidos que causam perseguições, que causam guerras, que causam destruições, porque o outro não pensa como ele. E aqui, entre nós que nos dizemos um país civilizado, o recurso é corre-se a justiça e acusa o outro de estar fazendo algo indevido. Eu não gosto do que ele faz, não concordo com o que ele faz, então vou buscar meios para prejudicá-lo e proibir que ele faça o que está fazendo. É isto que nós estamos vendo para aqueles que querem somente viver o bem, viver em paz, fazer o melhor, levar a boa palavra, a esperança, a fé, a luz às consciências. Quem escutou o chamado do Cristo não desfruta de paisagens risente coroadas de sol, nem de noites formosas vestidas de estrela. Quem escutou o chamado do Cristo no íntimo da alma, quem se dispôs a seguir os passos de Jesus, não espere facilidades. Num mundo extremamente materialista, um mundo onde o egoísmo, o orgulho, a ganância, a vaidade, o autoritarismo, o despotismo está vigente. Então, se abraça essa ideia, se sente isso, a verdade nesse chamamento de Jesus e quer levar a sua vida pautada nisso, não espere facilidade, não espere nem ser compreendido, porque há pessoas que não compreendem. E às vezes nem é por maldade, gente, é o nível evolutivo do espírito. Ele não compreende que o outro possa viver de uma forma diferente daquela que ele considera ideal. Ele não entende por que o outro não quer as mesmas coisas que ele quer. É um nível tão inferior, um coração tão endurecido, uma mente tão apequenada, que ele não consegue compreender uma forma de viver diferente daquela que ele tem como modelo. Só que cristãos têm Jesus como modelo e guia. Caminha muitas vezes a sós na multidão, cantando a melopeia da tristeza em trismos de agonias vigorosas. No meio da multidão está aquele que não procede, não age, não se comporta, não fala a mesma linguagem que aquela multidão. É sozinho, ele é como se fosse uma ilha. É uma criatura ilhada no meio da multidão, que pensa diferente, que se comporta diferente, que age de uma forma diferente. Tem os passos seguidos e buscando repouso, desperta a cada instante convidado pela aflição. Tem os passos seguidos, é vigiado, é observado, é olhado com um viés diferente. É desta forma
Então, tem os passos seguidos. E quando está descansando, quando está quietinho no seu canto, desperta a cada instante aflito, porque não sabe como será tratado, porque não sabe o que virá. Está vivendo uma insegurança pelas perseguições contínuas. Vamos nos colocar no lugar desses nossos irmãos no interior da África ou no leste da China, especialmente, em outros lugares, a Colômbia também, mas outros lugares do mundo. Mas vamos nos colocar no lugar deles, que não tem sossego nem para dormir, porque não sabe se acordarão no próximo dia, conforme Deus quer, ou se serão massacrados durante aquela noite, aquela madrugada. Não se sabe. Estão sendo vigiados o tempo inteiro. Qualquer fala, qualquer ensinamento, qualquer coisa que ele queira, vai ter dificuldade. O Gil agora há pouco ainda colocou aqui a respeito, persegue na educação, religião e família, tudo isso, Joana de Ângela descrevia há 60 anos e nós ainda estamos vendo, e agora com mais clareza. Sempre existiu, mas agora é escancarado, é explícito, por isso vemos com mais facilidade. Incompreendido, invariavelmente, vê os sonhos convertidos em pesadelos. O sonho do mundo feliz, o sonho de famílias constituídas, de um lar saudável, de alimento para todos, do bem-estar, da saúde, da alegria, vê isso aí tudo convertido em pesadelo, muitas vezes. Porque não é esse o desejo daqueles que deveriam promover essa condição. Não é esse o desejo. Desejando melhorar a paisagem de sombras, sofre o confronto decepcionante do que faz com o que dizem que foi feito. Veja que interessante. Desejando melhorar a paisagem de sombra, querendo levar uma palavra boa, querendo uma instituição, vamos pensar numa instituição, alguém que quer organizar uma instituição de socorro ao menor que está abandonado, aos animais, ou ao idoso, aos moradores de rua, aquelas famílias em desabrigo. Muitas vezes aquela pessoa está imbuída da melhor das intenções, mas outros torcem totalmente o trabalho que ele está fazendo. E falam e acusam daquilo que ele não fez. Na atualidade, tem uma frase que a gente já ouviu muito. Diz, acusa-os do que ele é. Ele sabe disso. Essa criatura endurecida, essa criatura fora de um contexto crístico, de um contexto de amor ao próximo, sabe as maldades e acusa o outro daquilo que ele nem fez. Acusa o outro de responsabilidades que não lhe dizem respeito. Buscando refúgio na família consanguínea, sente-se estranho, porque até em família está havendo essa condição de separação, de formação de guetos dentro da própria família. E aquele que quer levar uma situação melhor, ele acaba passando dificuldade. Vamos lembrar aqui, nas segundas-feiras, nós estamos estudando a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. E nós estamos vendo um relato de 5 pessoas que devem desencarnar, e o mundo espiritual veio para ajudá-los na desencarnação, porque eram espíritos já trabalhadores do mundo espiritual, que fizeram uma boa jornada aqui na Terra e agora mereciam essa deferência dos amigos espirituais. E o último caso que nós vimos, o 5º caso que nós vimos o caso de um senhor que ele estava vivendo na indigência, estava recolhido a uma enfermaria de hospital, comprometido com uma situação de órgãos internos, o duodeno, o apêndice, deveria passar por uma cirurgia,
E ele era um homem que foi abandonado pela família pelas suas ideias cristãs. Ele era um cristão fervoroso e decidiu que, como disse o Peter, a ostentação da vida terrena não era para ele. Ele resolveu ajudar as outras pessoas, mas a família, aqueles que deveriam apoiá-lo até auxiliá-lo nesse desejo de fazer alguma coisa melhor para os outros, a família resolveu expulsá-lo por conta desse comportamento dele vinculado à doutrina do Cristo, da caridade e do amor ao próximo. Então, quando Joana de Ângeles está narrando aqui, e aí vamos lembrar que esse livro de André Luiz é lá da década de 40. Nós estamos vendo de Joana da década de 60 e nós já estamos em 2025. E vejam que essas situações continuam aparecendo, continuam ocorrendo na sociedade. Então, diz ela a respeito disso, a respeito de que, buscando refúgio na família consanguínea, ele se sente um estranho. Porque mesmo dentro da família, os familiares não entendem a sua forma de ver a vida, a forma de querer viver. Foge dos padrões dos interesses materiais. Abraçando a grande família humana, vê-se renegado, porque na família humana, como o Gil estava falando, das perseguições de todo lado, das situações que nós estamos vendo, ele é renegado porque a humanidade está mais vinculada às questões materiais. E ele é uma criatura mais espiritualizada, movida pela fé. Então, por conta disso, fica de lado. Parece não haver lugar na terra para quem ouviu o chamado do Cristo. Está totalmente deslocado dentro da sociedade, do ambiente de vida. A impressão que dá é esta. No entanto, é imperioso que mantenhas incorruptível o ideal de amar e servir atendendo-lhe a voz. Porque o que Jesus pediu é simples, é amar. E amar aos olhos de Jesus é aquilo que a gente sempre comenta, é perceber o outro, é zelar, é cuidar, é estender a mão, é o companheirismo, é o socorro, isso é amar. E foi isso que Jesus pediu, amar e servir, oferecer o que puder para ajudar, minimizar as dores, as aflições. E então diz, parece não haver lugar para ele na terra. Mas é preciso se manter incorruptível nesse ideal de fazer o melhor, para poder verdadeiramente se dizer um seguidor do Cristo. Eu não disse boa noite a alguns amigos, Silvio, Cazuco, sejam bem-vindas, Ivete, o Gil eu entrei falando, mas não o cumprimentei também. Boa noite. E aqui, meus amigos, vamos lembrando que também no Face vale dar aquele likezinho, que é o positivo, que permite que também o Face entenda que tem valor, né? O vídeo postado, há interesse nisso. É o nosso trabalho porque é isso que nós podemos fazer e as dificuldades são naturais. Continua então Joana de Ângeles nos dizendo aqui, ninguém considerará o teu esforço, mas diante de ti está a lição da semente desconsiderada, consolando-te em silêncio. Parece que ninguém reconhece o esforço daquela criatura, a luta que ela tem para produzir algo melhor, para oferecer algo melhor, para dar conta de uma tarefa fraterna ou um voluntariado ao qual ela se filiou, se juntou. Enfim, parece que ninguém considera o seu esforço. Mas Joana disse, mas olha, presta atenção, vê a semente que está deixada de lado. Todo o potencial de árvore, de fruto e flores, está dentro dela. E ela está relegada.
ela está deixada de lado. Mas ela não perdeu o seu valor, não perdeu o seu potencial, está ali. Isso me faz lembrar, e eu já comentei isso uma vez com vocês, meu avô tinha, aquelas pessoas muito antigas, né, que viviam mesmo na horta, no campo, ele tinha guardado, amarrado assim num lencinho, como uma trouxinha dentro da gaveta, umas sementes. Eu era muito curiosa e era um tal de eu desamarrar a trouxinha para ver o que tinha ali. Eram sementes e ele me explicou, olha, são sementes de acácia. E eu não conhecia a acácia, eu não tinha visto ainda essa planta. E aí ele disse assim, essas sementes ficam aí guardadas. Eu disse, mas elas não morrem? Esse não. O dia que for para plantar, elas têm que ser fervidas, para que elas possam, então, ser plantadas depois, e aí elas vão dar a planta, vão resultar na árvore que ela é portadora, né? E a gente pensa hoje, e hoje que a gente conhece a árvore, as flores belíssimas, e eu tive uma experiência linda quando diante do Hospital do Fogo Selvagem, o Pênfigo Foliáceo, lá em Uberaba, Dona Aparecida, que dirigia, que fundou esse hospital junto com o Chico, ela estava ainda encarnada. Nós paramos bem à porta do hospital e existia uma grande árvore, toda de cachos de flores amarelas. E alguém ainda disse, olha essas acácias como estão lindas. E no que eu levantei o rosto e disse, que bênção de Deus. Mas caiu um cacho dessas flores que eu quase me afoguei com flor. Todo mundo riu naquele momento, que foi, é coincidência. A gente sabe que coincidência não existe. Talvez fosse para entender o que meu avô tinha falado há tanto tempo. Dona Aparecida, para erguer esse hospital, um testemunho de amor ao Cristo e ao próximo, ela passou muitas dificuldades. A fervura da semente são essas dificuldades. É todo esse atrito que a gente tem muitas vezes para fazer alguma coisa boa. Porque fazer o que é ruim é fácil. Todas as portas se abrem. Mas quando queremos fazer alguma coisa boa, digna, reta, alguma coisa segundo os moldes dos ensinos de Jesus, as dificuldades são inúmeras. E aí nós vemos então que é a hora da fervura. Tudo está em nós. Despertados no coração pela presença de Jesus, é a hora da fervura, para poder verter de nós o melhor que nós temos, o Espírito criado por Deus, que é totalmente amor e que ainda não se manifestou. Então é interessante a gente observar, né, e atribuir isso à nossa vida. A Lena dizendo que é a acácia imperial. A Lena estava junto quando eu me afoguei com as acácias. Mas a gente vê a acácia imperial, coisa maravilhosa. Mas a semente precisou dessa dor da fervura, do sufoco de ser enterrada no escuro, na terra, e ter então que lutar com as suas estruturas ali, que sofreram atritos, fervura, para poder mostrar o melhor de si, nos encantar. É isto. E é disto que Joana de Ângeles, então, nos fala nesse instante. Ninguém considerará o teu esforço, mas diante de ti está a lição da semente desconsiderada, consolando-te em silêncio. Porque a hora que ela for plantada, após passar todos os atritos, todas as dificuldades, ela há de germinar o que há de mais belo, o que há de mais grandioso no seu conteúdo. Ninguém te entenderá, porém canta ao teu lado o córrego, numa mesma balada a confortar-te. Pode que as pessoas não nos entendam, mas a vida, e aqui ela simboliza
o trabalho daquele córrego pequenino, aquele filete de água, dia e noite, sem cessar, batendo nas pedras, levando detritos, levando a erosão junto, mas oferecendo água cristalina a quem dele se aproxima, ainda que filete insignificante, ainda que um olho d'água, aquele pequeno córrego vai se transformando, porque junto dele outros córregos vão se somando, outros filetes d'água vão se juntando, e num pouco mais adiante, isso será transformado num rio. Mais adiante, um rio caudaloso. Mais adiante, a foz com o mar. E aí ele vai somar, na imensidão do mar, a sua produção de início tão pequena, tão singela. Ele não parou por conta das pedras. Ele não parou por conta dos entulhos. Ele não parou, ele continuou, mostrando a nós essa necessidade de continuar sempre. Ninguém te respeitará. Todavia, sofrendo, o grão de trigo fala a mesma linguagem de compreensão. Não teremos pão se o grão não for colhido, não for descascado, não for triturado na moenda, não for peneirado. Não teremos pão em nossa mesa. O pão de nossa mesa é o resultado de toda a dor da semente do trigo para que chegasse até nós. É assim. Ele está servindo, aquele grão de trigo está servindo com todo o seu potencial àqueles que irão dele absorver o melhor, alimentando suas próprias vidas da dor do grão. Passou pela moenda, passou pelo atrito, passou pela separação da casca, passou pelos procedimentos de limpeza e ensacamento, passou por trajetórias de estradas, até chegar à condição de ser trabalhado e transformado em pão para alimentar a fome das criaturas. Um longo trabalho, do qual ele não reclamou, ele se propôs a isso, ele cumpriu o seu papel. Então, é a lembrança que ela diz: ninguém te respeitará nas suas escolhas. Todavia, sofrendo o trigo, ninguém deu valor para ele, mas ele se transformou no pão que nos alimenta. Insta no bem, ouve do Cristo e unge-te de amor pelos homens da terra, que voluteiam sob o comando divino para os rumos superiores da vida. Insta no bem, não desiste. Continua insistindo, vai fazendo bem. Não importa se o outro não faz. Não importa se o outro critica. É o seu valor interno, é o seu desejo, é a sua escolha, é a ação do seu livre-arbítrio. Insta no bem, diz Joana, ouvinte do Cristo, aquele que está ouvindo o chamado de Jesus, está percebendo o ensinamento do Cristo. Unge-te de amor pelos homens da terra, que voluteiam sob o comando divino para os rumos superiores da vida. Todos, mesmo a pior criatura na face da terra, hoje ela está melhor do que ela foi no passado, em outras experiências de vida, e amanhã ela estará muito melhor do que hoje. O destino final de todos é nos tornarmos criaturas superiores, mais compreensivas da vida. É isto que seremos um dia, os dignos filhos de Deus, todas as criaturas. Então, a pior criatura de hoje, ela também está em processo de evolução. Então, por isso ele diz, unge de amor a essas criaturas. E aí a gente diz, mas como? Como eu vou amar? Como eu vou amar o meu inimigo? Aquele que me pisoteia, me odeia, se pudesse me triturava? Jesus falou, ama o teu inimigo. Como? Simplesmente, se eu não posso me aproximar, eu posso orar. Eu posso pedir a Deus por ele. Eu posso emitir uma vibração
de luz, de harmonia para essas criaturas. À distância, não dá para se aproximar, mas eu não preciso lhes desejar o mal. Eu posso lhes desejar o despertamento da consciência, a iluminação, o abrandamento dos seus sentimentos, do coração. Isso é amar. Desejar isso já é amar. Vamos lá, Lia, muito boa noite, dizendo que está chegando atrasada. Não, Lia, graças a Deus estamos aqui, tá bom, cada um vai chegando na hora que pode, né? Depois volta aí o vídeo e vê o começo da nossa conversa. O Gil dizendo, Gil, cada vez que eu falo com o Peter, eu falo do Gil, tá? Tudo em família. Tem pessoas que se acostumam com o pecado e se acham certo. Claro, ela ainda está mirando o alvo errado. A palavra pecare significa isso, atirar no alvo, errando o alvo, é outro alvo. Ela acha que está certo, é o nível dela, ainda é o nível. Mas ela vai enxergar diferente, ela vai melhorar. Não desfaleças nem desesperes. Por pior que seja a situação, não perca a força. O mundo precisa das criaturas mais fortes, no bem, para que esse bem possa verdadeiramente vir à tona. Nem desesperes, porque tudo tem o seu tempo, porque as coisas não se conquistam da noite para o dia, não são instantâneas. Um dia que não tardará muito, reclinarás cansado a cabeça enovelada pelos problemas e arrebatando de aflição em busca do justo repouso. Um dia teremos a desencarnação, chegaremos ao final da nossa jornada terrena. Que possamos nesse dia reclinar, ainda que cansado, reclinar a cabeça, ainda que cheio de problema, ainda que cheio de aflição, para o repouso justo do trabalhador, daquele que verdadeiramente seguiu o caminho. Repassarás as agonias das pelejas e reverás as horas idas em mágico cinemascópio evolutivo. Do que é que Joana está falando aqui? De algo que todos nós com certeza já ouvimos falar. Quando a pessoa está próxima de desencarnar, a morte está ali chegando, ela está já a um passo, ela vê o filminho da própria vida. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quando a pessoa esbarra, às vezes ela vê o filminho e ainda tem a chance de voltar. Outras vezes ela vê o filminho e segue adiante. Mas ela revê. Mentalmente, tudo está no nosso acervo mental. E é hora de rever a fita inteira, mostrando as horas idas, os acontecimentos, as pelejas, os momentos felizes. Vamos rever tudo isso no mágico cinemascópio evolutivo. Quando as lágrimas brotarem copiosas, quais dádivas de solo farto, na primavera do teu coração, e escorrerem quentes, suave torpor, paralisará atividades do teu corpo suado e vencido. Veja como ela descreve o momento da morte. Lágrimas que brotam, o coração já pulsando num nível diferente, já parando as suas atividades do corpo. Ela diz então, planarás além e acima de todas as dificuldades, renovado e feliz, seguindo para Jesus, ouvindo o seu chamado. Há uma cena na narrativa da vida de Paulo, quando ele é o final da vida dele e ele é decapitado. Mas, na narrativa da obra Paulo e Estevão, que é maravilhosa, que é a obra do cristianismo nascente, dos grandes que se sacrificaram pelo bem, a narrativa é de que antes que a espada tocasse, né, o seu pescoço para decapitá-lo, Paulo já estava projetado para o mundo espiritual. Ele não viu essa decapitação.
ele já estava sendo recebido no mundo espiritual por Jesus, pelos amigos espirituais, pelos trabalhadores do bem. Ele não viu aquele instante final que seria extremamente doloroso, sequer ele percebeu. O trabalhador do Cristo é assim, sairá do corpo com a tranquilidade necessária para continuar a sua vida nas paragens espirituais. Nós vamos encerrar hoje com aquela poesia de Alda Pereira Pinto, que eu acho que reflete muito da nossa jornada terrena, de cada encarnação, onde ela diz: eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo e pouco importa que vire pó minha carne morta, se dessa carne livre evolarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, seja luz negra ou dourada, a luz não se rebaixa a sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. O corpo é veste, a indumentária apenas com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar dos seus mistérios tantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se o corpo acaba no feiral abismo desse soturno denso de destroços, a alma, vã silhueta de ossos, a alma não recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida. E brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Que Deus nos abençoe. Que Jesus ilumine as criaturas todas, aquelas que estão desencarnando neste momento, sejam amparadas, sejam assistidas, sejam conduzidas à pátria espiritual. Aquelas que estão reencarnando, sejam amparadas, sejam assistidas, sejam conduzidas para esta vida terrena numa experiência nova, que a cada vez estamos tendo oportunidade de realizar. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, um bom fim de semana e até segunda-feira, quando reiniciamos nossas atividades, assim Ele nos permitindo. Muita paz. Boa noite e obrigada pela companhia.